noite a todos, a paz do Senhor Jesus, aqueles que de alguma forma nos assistem pelas redes sociais. Na verdade é com grande alegria e motivo de estarmos aqui para cultuarmos ao nosso Deus e glorificarmos a esse Deus que nos criou, nos deu vida, nos trouxe e até hoje cuida de nossas vidas, né? Algo novo para nós, de estarmos cultuando a Deus dessa forma. Eu sei que muitos irmãos estão aí nos assistindo, mas essa é a realidade, né? Estamos aqui de uma forma diferente, mas num só propósito, de poder adorar a Deus. Eu tenho certeza que você que está em casa, né? Você que se encontra aí assistindo esse vídeo, com certeza vai estar conosco, nos entronizando diante desse Deus e vai cultuar conosco, adorando a esse Deus. Mas eu queria ler um texto com você da palavra de Deus, iniciando esse culto, que diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Vivemos momentos de incerteza, vivemos momentos incomuns, mas jamais podemos perder essa alegria de poder exaltar a esse Deus. Seja nós aqui num culto online, seja você aí em casa assistindo, né? A nossa alegria é a mesma, né? Estamos distante, mas junto num só propósito de poder adorar a esse Deus. Então, com essa alegria, né, podemos glorificar a Deus, porque Ele é soberano, Ele é digno, Ele é o Deus da nossa salvação, segundo a verdade que nos fala aqui. Então, feche seus olhos aí, né, e vamos entoar esse culto a esse Deus. Você que nos acompanha, né, leve esse propósito de agradecer a Deus porque você tem saúde, né, tem alegria de agradecer e cultuar a esse Deus. Sim, Deus Todo-Poderoso, primeiramente nós queremos te honrar, ó Deus, queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Senhor. Um Deus soberano, um Deus digno, um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus que tem todo o poder em suas mãos, um Deus que tem todo o controle em suas mãos, Senhor. É a Ti que nós entoamos o nosso louvor. O culto é para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que aqui habita na casa dos irmãos, onde eles estiverem, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, ó Deus, para adorarmos a Ti, Senhor, para falar os nossos corações através dos louvores, através da Tua verdade que será entoada aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor. Embora as circunstâncias, Senhor, nos deixa afastado um do outro, Senhor, oh Deus, mas a alegria de te adorar é a mesma para todos sempre, Senhor. Receba, Senhor, que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Podemos adorar com alegria a esse Deus que nos fez e nos deu essa salvação, amém? Essa mesma adoração, independente do lugar onde você está, esse Deus está tomando conta de tudo. Por isso vamos adorá-lo bem forte.
Aleluia. Maravilhoso Deus. Deus é o Deus do impossível, meu amado. Independente das lutas que estamos passando, independente de tudo, confia no Senhor Jesus. Aleluia. Quando tudo parece que não, nosso Deus começa a agir. Deus é o Deus do impossível.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Se você crê dessa forma, adore a Ele. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor, contra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Esse Deus está aqui, meu amado. O Deus do impossível. Ele está aí onde você está. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. tudo que estamos passando é ensinamento do Senhor, meu amado. Coloca isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. De onde você estiver, você vai ser tocado pelo Espírito Santo essa noite. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus do impossível.
Deus está aqui, meu amado. Esse Deus está aí onde você está, assistindo esse vídeo, assistindo essa adoração juntos conosco aqui. Vamos engrandecer, que Ele cresça, que nós viemos a diminuir a cada dia. Viemos buscar mais de Ti, Senhor Jesus. Mais, mais e mais. Mais e mais e mais.
possamos a prostrar-se ao Senhor Jesus a cada dia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Boa noite a todos, a graça e a paz, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão conectados nessa nova modalidade aqui, pelo menos para nós, né? E eu, dando continuidade a esse culto, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para você que está em casa, no seu sofá, agora tranquilo, assistindo, nos ouvindo. Eu quero que você se conecte agora com Deus, leve seu pensamento a Deus, continue nessa mesma unção que você estava no louvor e vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. Primeiro eu quero pedir para Deus, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo seja conosco, mesmo à distância. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo vá te tocar aí na sua casa, no teu lugar de habitação ali, onde você está com a tua família, no teu sofá, tranquilo, em nome de Jesus. Com você, abrir o teu coração, o nosso coração, entendimento, para que nós possamos, de alguma forma, depois desse culto, ser uma pessoa diferente. Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você, irmão que está em casa, uma palavra. E o título dessa palavra é Equilíbrio e Moderação em Tempo de Decisão. Eu quero que você acompanhe o nosso bate-papo. E medite também, não somente acompanhe, mas medite em tudo aquilo que for falado aqui nesse lugar. Eu vou começar colocando para você algo que muito poucas vezes eu falei aqui nessa igreja, que é a respeito da responsabilidade de um pastor. A responsabilidade do pastor, todos nós sabemos que é grande, mas eu nunca fiz propaganda a respeito disso, porque eu tenho consciência dessa responsabilidade de cada um de nós, não somente dos pastores, mas todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Mas o pastor tem como principal objetivo e responsabilidade a sua igreja, levar a sua igreja diante do Senhor, diante de Deus, e não somente diante de Deus, diante do Senhor, mas também diante da sociedade. Nós também temos um compromisso com a sociedade. E em momento como esse que nós estamos passando, tem que ter bastante equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, eu diria que tem que ter equilíbrio, uma perfeita moderação. Caso contrário, a gente pode colocar tudo a perder. A gente pode colocar tudo a perder em nossas vidas, até mesmo a nossa vida espiritual. E o pastor normalmente fala para a igreja, um pastor prega para a igreja, prega para aqueles que estão presentes, mas hoje nós... Robson, tem uma garrafa d'água ali, pega para mim. Mas hoje nós estamos num culto atípico, pregando aqui para você na sua casa. Mas nós também pregamos para a sociedade. Nós também falamos para a sociedade. O pastor também fala para a sociedade. Porque o membro da igreja também é um cidadão. Ele é um cidadão como outro qualquer. Portanto, o que vou falar aqui, eu quero que você entenda que é com muito tremor e bastante temor de Deus. Eu sei, como eu disse, da minha responsabilidade. Eu amo essa obra, amo os irmãos e quero o melhor para esta igreja e para todos os irmãos, independentemente da sua denominação. E também quero o melhor para a sociedade, para a nossa pátria. Enfim, nós desejamos o melhor para todos. E eu queria ler um versículo com você agora, que não é a base desse texto, ou melhor, dessa ministração, mas está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos é útil.
O pastor é essa pessoa que vela pela sua alma, que tem um compromisso diante de Deus com você, com a sua vida espiritual. Eu jamais faria algo aqui para prejudicar alguém, ou prejudicar a igreja, ou prejudicar até mesmo a sociedade. Mas eu tenho certeza que muitos vão criticar a minha fala. Eu tenho certeza que muitos vão argumentar contra aquilo que eu vou dizer aqui nessa noite. Mas antes de criticar, antes de argumentar contra o que eu vou falar aqui, eu queria que você tirasse um tempo. Você que pretende criticar ou ir contra, eu queria que você tirasse um tempo para orar, para meditar e pensar em tudo que eu vou falar aqui. Porque eu fiz isso. Eu orei, eu meditei, eu pensei. Só depois de tudo isso, eu vim aqui trazer essa palavra para você que está aí em casa. Aí depois disso, se você tiver que criticar, critique a mim. Não fale para outro, mas venha falar para mim. Venha falar diretamente para mim. Pois se você fizer para outra pessoa, você vai estar fazendo fofoca e não vai agradar a Deus. Estará criando uma divisão, uma facção, estará contagiando outras pessoas com um veneno mortal, que muitas vezes você pode levar e contagiar uma pessoa. E esse contágio, eu vou te falar, é pior do que o coronavírus. Porque a minha Bíblia diz que Jesus disse, que quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então pense bem antes de você falar qualquer coisa, mas eu estou à sua disposição para aquilo que você quiser. Como eu disse, o título da mensagem é Equilíbrio e Moderação em Tempo de Decisão. E é o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero colocar, agora sim, eu quero colocar 2 versículos aqui para nós conversarmos, compartilharmos a respeito dele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler em 2 versões. A primeira versão diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essa é uma versão. Eu vou ler o mesmo texto em uma outra versão, que diz assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Você vê que o texto fala que o Espírito que Deus nos deu não é espírito de medo, mas é de fortaleza, é de amor, é de moderação. Depois eu quero colocar também para você Marcos 6:25, que diz assim, por isso, e você conhece muito bem todo esse texto, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Esse texto você conhece bem, que fala a respeito das aves do céu, do lírio do campo. E o Senhor fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida dessas coisas. Então, juntando o versículo que nós lemos anteriormente, de 2 Timóteo, e mais esse aqui de Mateus, nós podemos observar que nós temos que, nesse tempo de decisão, nesse tempo difícil que nós estamos atravessando aqui agora, nós temos que agir e levar a nossa vida com moderação e com equilíbrio. O texto que nós lemos de Mateus fala de ansiedade. Jesus disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E ansiedade, no grego, quer dizer tirar o fôlego, impedir a respiração da pessoa, apertar o pescoço. É isso que quer dizer nesse texto, essa palavra, ansiedade. Tirar o fôlego, quer dizer levar à morte, impedir a pessoa de respiração. Exatamente essas coisas que são sinônimo de ansiedade no grego, isso pode nos levar à morte. Exatamente como a ansiedade pode levar a pessoa à morte. É uma ansiedade excessiva, uma doença também. E o momento que nós estamos vivendo agora, irmãos, é um momento atípico. Um momento onde a ansiedade está na flor da pele de todo mundo. A preocupação e a ansiedade de muitos estão à flor da pele, e as pessoas estão, muitas delas, entrando até em desespero. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque ansiedade e preocupação são ingredientes terríveis na vida da gente, que pode levar à morte. E nós temos vivido um tempo de dificuldade para lidar com essa situação. Eu sempre costumo dizer, e sempre que eu falo em velório, eu costumo mencionar
essa palavra. Nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. Por que nós temos dificuldade de lidar com a morte? Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a morte seria o último inimigo a ser vencido. E nós temos tanta dificuldade de lidar com ela. Por que nós temos essa dificuldade? Porque a morte foge do nosso controle. Ela é algo desconhecido. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é. Nós não temos a receita para vencê-la. Ou para passar por ela de uma maneira normal. Nós ficamos preocupados, ansiosos e com medo até da morte. Por quê? Porque nós temos dificuldade de lidar com o desconhecido, com aquilo que nós não dominamos, com aquilo que nós não sabemos o que fazer. Quando a solução está ao nosso alcance, tudo bem. Mas quando ela foge do nosso alcance, nós ficamos perdidos. Nós não sabemos o que fazer. É o que nós estamos vivendo agora. Muitos estão entrando em desespero. E aquela paz que excede todo entendimento, que nos promete na palavra, o nosso Deus, vai por água abaixo. Nós acabamos com a paz das nossas vidas, entrando em desespero, em pânico. É o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A ansiedade exagerada leva à preocupação e a pessoa pode chegar ao descontrole emocional. Isso pode levar ao desespero e à morte. E tudo isso pode começar com excesso de ansiedade. Muita ansiedade e muita preocupação pode levar a pessoa a isso. Irmãos, até agora, graças a Deus, eu não vi nenhum conhecido meu infectado por esse vírus do coronavírus aí, ou Covid-19, como queira. Graças a Deus não vi ninguém infectado ainda com esse vírus. Mas eu já vi muitas pessoas infectadas com o vírus da neurose, do desespero, do pânico, do terror. Estão trancafiados dentro de casa e têm medo de atender até uma pessoa, um parente que chega. Infelizmente, temos visto muito no nosso meio disso. E se nós, que deveríamos trazer consolo e paz, nós entramos nesse desespero, o que a sociedade pode esperar da igreja do Senhor Jesus? Se a sociedade olha para a igreja e vê os crentes todos em desespero, todos em pânico, o que eles vão pensar? Que Deus é esse que essas pessoas servem? Deus do medo? O Deus do desespero? O Deus da preocupação? Irmãos, é evidente que nós não devemos agir com irresponsabilidade, com imprudência. Ninguém aqui está defendendo isso. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser responsáveis, temos que tomar as devidas precauções, sim. Não podemos agir com imprudência. Temos que tomar as precauções necessárias. Sim, isso aí tudo é real, é verdade o que está acontecendo. Nós precisamos nos calçar para evitar que algo pior aconteça, sem dúvida nenhuma. O grupo de risco, todo grupo de risco deve se resguardar, sim. Não estou falando contra isso. Mas o que eu estou falando é que nós temos que continuar a viver. Nós temos que continuar a vida. Nós não podemos estagnar a nossa vida, nos trancarmos diante de quatro paredes e não atender nenhum ente querido. Nós temos que entender, irmãos, que se nós fizermos a nossa parte, Deus é conosco. Deus vai estar conosco, não tenha dúvida disso. Mas mesmo assim, Deus estando conosco e nós fazendo a nossa parte, nós estamos sujeitos, muitas vezes, a ser contaminados por um vírus desse tipo. Nós não estamos isento disso. O crente, o cristão, aquele que serve a Deus, fica doente. Muitas vezes é contaminado com algumas epidemias e morre também. Engraçado que a gente quer a eternidade, mas não quer morrer. Uma hora vai morrer, gente. Não tem essa. Mas nesse momento, nós temos que ter firmeza. Nós temos que entender que o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em nós, nós não temos que temer nada.
Lá no Salmos, capítulo 23, versículo 4, Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande por um lugar de morte, não tem que ter medo. Por quê? Porque Ele e o seu cajado, Ele nos consola. Nós não temos que temer, irmão. Tudo o que acontece nessa terra, nessa vida, nesse mundo, nesse planeta, é permissão de Deus. Eu sirvo um Deus soberano. Eu não sei você, mas eu sirvo um Deus soberano. Eu sirvo um Deus que está acima de qualquer coisa. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo o que acontece nesse planeta está sob o controle de Deus. Embora, muitas vezes, nós não saibamos exatamente o propósito de Deus nas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Se Ele permite, é porque de alguma forma, ou em algum momento, o seu nome vai ser glorificado. Por isso, nós temos que exercitar a fé num momento como esse. A prudência, a moderação e o equilíbrio, e não o desespero. Não permitir que a paz que Ele nos deu não esteja mais em nossas vidas. Sabe, irmãos, o inimigo sempre distorceu e vai distorcer tudo que Deus faz. E ao distorcer, ele tenta se beneficiar. E nesse caso não é diferente. Por isso que nós temos que buscar em Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, nós temos que buscar o discernimento de um momento como esse, dessa situação que vivemos. Se ele distorce tudo o que Deus faz para o seu benefício, nós temos que ficar atentos para não cair numa armadilha dele. Porque, de repente, eu vejo que nesse momento, o desespero, o exagero, o pânico e o terror é o inimigo usando uma situação que Deus permitiu para fazer com que o povo de Deus se prostre diante de um problema e fique com medo. E aí vem o medo, aí vem o pânico, e aí vem o terror das pessoas. João capítulo 14, versículo 27, o Senhor disse, Jesus disse para nós: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhe dou, não dou a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha, não fiquem aflitos, nem tenham medo, porque Ele nos dá a sua paz. Olha, irmão, foi Deus que permitiu tudo o que está acontecendo, e é Ele que permite todas as coisas. E eu vou te falar uma coisa: só Ele vai nos livrar. É evidente que Ele pode usar um médico, Ele pode usar um tratamento, Ele pode usar uma vacina, Ele pode usar diversas coisas, mas só Ele pode nos livrar disso. Só Ele pode nos tirar dessa situação. De que forma? Não sei. Como Ele vai fazer? Não sei. Quem Ele vai usar? Também não sei. Mas eu sei que somente Ele vai nos livrar, e eu creio nisso. Nós vivemos debaixo dos cuidados de Deus, é Ele que cuida de nós. É evidente que os médicos são usados, mas quem cuida de nós é Deus. Hoje, eu estive vendo uma postagem de alguém que colocou lá que se a gente for infectado, nós temos que enfrentar o UPA. Engraçado, que as pessoas querem ficar enclausuradas em casa, querem ficar de quarentena, querem parar as suas vidas, mas não querem que o pare, não querem que o enfermeiro pare, não querem que o motorista pare, não querem que a polícia pare, não querem que os funcionários de mercado parem. Veja aonde chega, a que ponto chega o egoísmo das pessoas. Elas querem se preservar, mas os que servem ela não podem se preservar, têm que estar exposto. Então, ou todos nós estamos expostos, ou todos nós nos resguardamos e morre todo mundo de fome em casa. A situação é mais ou menos essa. Porque nós, como cristãos, não podemos ser egoístas a ponto de achar que nós temos mais direitos
de evitar a contaminação do que as outras pessoas, outras categorias qualquer. Nós temos que tomar precaução, irmão, mas não podemos entrar em pânico. Tem tantas outras coisas que matam mais do que esses vírus. A própria preocupação exagerada mata mais do que esse vírus. E eu vou te dar alguns dados agora, que talvez você não tenha conhecido, mas eu quero que você preste atenção. E veja bem, dados da Organização Mundial de Saúde. Na Europa, somente na Europa, morrem por mês, na Europa, lugar de recurso, somente na Europa, morrem por mês 11 mil pessoas de gripe. 11 mil de gripe. Em São Paulo, de janeiro a agosto de 2019, foram infectadas pela dengue e chikungunya 1.400.000 pessoas. E, no entanto, as pessoas continuam jogando lixo na rua, nos lagos, nos rios, nos córregos, continuam tendo coisas cheias de água em casa. Ninguém toma providência. Eu contribuo com os Médicos Sem Fronteiras. Todos os meses vem já debitado na minha conta um valorzinho lá que eu contribuo com o Médicos Sem Fronteiras, porque eu acho um trabalho maravilhoso. Eu acho um trabalho lindo demais. E eu contribuo com eles. E todos os meses vem um relatório para mim a respeito do trabalho deles, do que eles fazem com dinheiro. Todos os meses eu tenho esse relatório. E a coisa é terrível. É muito pior do que a gente possa imaginar. Morrem 5 crianças por minuto. Cada minuto. Morrem 5 crianças no mundo por desnutrição. 2.600.000 crianças morrem por ano no mundo de desnutrição. Por falta do que comer, de fome. E, no entanto, essa doença tem vacina. Qual é a vacina? A comida. Por que essas crianças não são assistidas? Por que essas crianças são abandonadas e largadas e morrem de fome, morrem por desnutrição? No Brasil, 5 pessoas por hora morrem de acidentes de carro. Morrem 44.000 pessoas num ano de acidentes de carro no Brasil. E acidente de carro, quase que 99%, quase que 100%, mas eu diria que 99% é por imprudência. Coisas que podem ser evitadas por imprudência. No mundo, morrem 154 pessoas por hora de acidente de trânsito, num total de 1.350.000 pessoas por ano. Todas essas coisas que eu falei, nós estamos sujeitos, estamos expostos, passamos por ela, estamos aqui. Não pânico, ninguém perdeu o controle da sua vida, ninguém entrou em desespero. O Covid-19 teve um total de morte, até hoje, desde outubro, no mundo, de 10.000 pessoas. Uma média de 2.000 ao mês. Aqui no Brasil, morreram 92 pessoas até agora, num total de 3.417, o último dado que eu tive ontem, e casos confirmados. É lógico que são bastante 92 pessoas, 92 mortes. Mas comparando com todos os dados que nós vimos, isso não é nada, absolutamente nada. E essas pessoas que morreram, a maioria delas estavam em grupo de risco. Pessoas idosas, pessoas que já estavam com a imunidade baixa. A gente vê muito terror, irmãos. A sociedade está se deixando levar pelo terrorismo emocional, psicológico. Nessas últimas 48 horas, mais de 2.000 pessoas foram curadas. Foram curadas na Itália. Isso aí, a gente não vê noticiar.
A gente não vê falar a respeito disso. Eu não sei porquê, mas as pessoas estão levando a gente a entrar em desespero. Eu vejo que nós já passamos por momentos tão piores do que esse aqui, e não perdemos a calma, não perdemos a nossa paz. Eu não sei porquê, mas estão criando um pânico em cima da gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para não entrar em desespero, irmãos. Temos que manter a paz. O povo de Deus tem o Espírito Santo. Nós não podemos nos desesperar. O texto que eu li diz assim, ó, o Espírito de Deus nos deu, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Ora, você não deu o Espírito Santo, irmão? Você tem, eu tenho. E se nós temos, nós não temos que ser medrosos, porque a Bíblia diz, ele não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor, e nos torna prudentes. É assim mesmo. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O segredo para atravessar esse momento que estamos atravessando é equilíbrio e moderação em tempo de decisão. Tome a decisão que você tiver que tomar na sua vida, mas tenha equilíbrio e tenha moderação. E você vai ver que as coisas podem ser diferentes. Eu tenho tentado viver dessa forma. Eu tenho tentado aplicar isso na minha vida, em todas as áreas. Eu tenho procurado buscar o equilíbrio e a moderação. Nem 8 e nem 80, como diz o ditado popular. Principalmente nessa fase que vivemos. Aí que nós temos que ter mais ainda prudência e equilíbrio e moderação. Mas eu vejo muitas pessoas perdidas nesse quesito, infelizmente. E muitas vezes, irmão, eu olho o nosso grupo aqui da igreja, tantos irmãos saírem do grupo, tantos irmãos saindo do grupo, vários deles eu vi nessa última semana saindo do grupo, até eu quase saí, porque o pessoal só coloca desgraça, só coloca pânico, terror naquele grupo, as pessoas saem, ninguém gosta de viver dessa forma. Nós temos que ter bom senso nesse momento, nós temos que aprender a tomar uma dose de Simancol, parar de colocar desgraça. Ao invés de colocar desgraça, coloca coisas que motivam. Nós temos que motivar as pessoas e não desanimar. Muitas vezes, ao invés de mostrar uma saída, as pessoas mostram a destruição. Não, nós temos que mostrar a saída. Nós temos que trazer esperança para as pessoas. Esse grupo são de pessoas que creem num Deus do impossível. Mas aí a pessoa fala que crê num Deus do impossível e coloca desgraça, e coloca pânico, tirando a paz de todo mundo. Nós temos que tomar cuidado, mas crer que nós somos cuidados por um Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas na sua mão. Fazer a nossa parte, mas crer. Se nós tomamos, irmãos, às vezes a gente toma todas essas preocupações, e muitas vezes podemos ser infectados com o vírus também. Mas se isso acontecer, Deus continua sendo Deus. É Deus que permite. É Deus que permite tudo na minha e na sua vida. Todos nós estamos sujeitos. Não somente ao coronavírus, mas a qualquer outra infecção, a qualquer outra enfermidade, a qualquer outro tipo de mal. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a essas coisas. Infelizmente, é assim a vida de todos nós. Você vê se estão tirando os... Você vê se estão preocupados com o pessoal que está lá na Cracolândia, que lá não tem higiene, os mendigos não têm higiene, os moradores de rua não têm higiene, não tem nada. Esses não são contaminados, esses não são gente, esses não tem que se preocupar. Por quê? Não sei, não tem alguma coisa por trás disso que eu não quero entrar nesse mérito. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vemos e com o que nós ouvimos. Nós não temos que aceitar tudo o que vemos e ouvimos de qualquer maneira. A Bíblia diz, ouça tudo, retenha o que é bom. Porque a nossa mente, ela registra tudo. E as nossas emoções estão diretamente relacionadas com a nossa mente. E muitas vezes,
Essa ansiedade, a preocupação e exagero que as pessoas vivem é em consequência daquilo que ouve e daquilo que vê. A nossa mensagem deve ser de esperança. Nós temos que levar para as pessoas uma mensagem de esperança. Temos que trazer paz à sociedade, às pessoas em meio ao caos. É nessa hora que a igreja é importante. Trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de paz. Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo disse assim, ó, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Deus da esperança nos enche de alegria e paz. Para quê? Para que a gente possa trazer paz para os outros, esperança para os outros. Temos que confiar que mesmo em meio ao caos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim e para você e para todos os seus. Nesse momento, é difícil de a gente mencionar esse texto, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Acho que o único versículo que ninguém menciona nesse momento é esse. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como que uma coisa dessa vai contribuir? Eu não sei. Eu sei que se está escrito, é porque é verdade. Ele sabe todas as coisas. O nosso Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas. Ele continua, esse texto, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao caos, ele continua sendo verdadeiro e real. Nós podemos não entender agora, mas tenho certeza que essa situação contribui para o meu, para o seu bem e para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Um dia nós vamos entender isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque as maiores lições, irmãos, que nós aprendemos de fé e de esperança foi sempre em meio às dificuldades. Ninguém cresce sem dificuldade. Ninguém aprende sem dificuldade. Ninguém amadurece sem enfrentar problemas. Romanos capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 e 4 diz que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja que uma coisa leva a outra. Nos gloriamos no quê? Na tribulação, nas dificuldades. Por quê? Porque essa tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência traz a esperança. É isso que nós vivemos e temos que passar para eles. Veja que na Bíblia, tem muitas, os cristãos passaram por muitas dificuldades. Muitas. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, nós só temos que temer a Deus. Só Deus. Só Deus que pode nos tirar a salvação, mais ninguém. O homem, o máximo que pode tirar de nós é a vida. Mas se Ele nos tira a vida, a nossa vida está guardada com o Senhor, lá na eternidade. Deus tem promessas para mim e para você. Por isso temos que ter esperança. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a Bíblia diz que nós devemos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele tem promessa para mim e para você, e ninguém morre na véspera, irmão. Pode ficar tranquilo. A esperança não traz confusão, a Bíblia diz, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor Jesus, numa ocasião, disse aos seus discípulos: Jesus disse, estou mandando vocês como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. É assim que nós temos que ser. Ele nos mandou no meio dos lobos. Ele nos mandou no meio do problema. Nós vivemos na contramão do sistema. Nós não podemos nos curvar diante desse vírus, diante dessa situação, e colocar terror nas pessoas. Parar a igreja é o sonho do inimigo. O sonho do inimigo é parar a igreja de Jesus. Por isso nós temos que tomar todas as preocupações. Isso é prudência. Temos que fazer isso, sim.
mas temos que continuar a vida. Temos que continuar a viver. Viva com prudência, com equilíbrio e com moderação. Nós não temos o direito de passar, de parar as nossas vidas, a não ser por ordem de Deus. Você sabia? Nós não temos o direito, porque a vida não é nossa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nossos corpos. Então, irmãos, nem a vida não é nossa. Se nós um dia entregamos a vida a Jesus, a ele pertence. Não sei porque nós estamos tão preocupados. Temos que cuidar dela, sim, mas sem exagero. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer, como eu vou morrer. Esse mesmo texto, numa outra linguagem, numa outra versão. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A renúncia. Cristianismo é isso aí. Exige coragem, cautela, renúncia, equilíbrio, moderação. Isso é o cristianismo. Isso é que nós vivemos. Viver é o que a Bíblia nos insta. Bem, irmãos, eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Não é esse o objetivo. Eu estou apenas passando para você, para a igreja, o que Deus colocou no meu coração. Foi isso que eu senti de Deus. Deus pode usar muitas formas para falar com a igreja, e eu sei disso. Mas em momento como este, em momento de crise, Deus usa o pastor. E o exemplo está lá em Apocalipse. Quando Deus estava alinhando as 7 igrejas, ele falou com o pastor. Ele chamou a atenção do anjo da igreja. Foi através do pastor que ele alinhou as igrejas. Então, irmãos, creia que Deus usa a vida do pastor. Sabe por quê? Porque ninguém quer mais o bem da igreja do que o pastor. Ninguém ama mais a igreja e as vidas que estão na igreja do que o pastor. Portanto, se você crê que eu amo a sua vida e quero o melhor para você, medite nisso que está sendo falado aqui. Medite na palavra de Deus, medite em tudo que nós estamos aqui compartilhando. Eu não estou falando para ser imprudente, eu volto a frisar isso. Não estou falando para você ser irresponsável, mas continue a sua vida. Não fique em pânico, não crie terror dentro da sua casa. Não faça isso, continue a sua vida. Vamos seguir as orientações das autoridades, sem problema nenhum. Nós temos que ser submissos e obedecer às autoridades, mas sem pânico e sem terror. Eu peço aos irmãos que parem de colocar terrorismo, parem de colocar exagero, pânico nos grupos. Eu não estou me deixando levar aqui por nenhum tipo de influência externa. Eu estou aqui preocupado com a igreja. Estou procurando o equilíbrio e a moderação para que nós possamos continuar caminhando em paz num momento como esse. Porque eu tenho um temor muito grande, um amor muito grande por essa obra, irmão. Tenho um grande amor, um grande carinho e um grande respeito pelas vidas que Deus colocou em minhas mãos aqui nessa igreja, nas mãos da liderança dessa igreja. Nós sabemos desse compromisso, nós sabemos dessa responsabilidade. E é por isso que eu estou pedindo para você não entrar em pânico. Eu me sinto na obrigação de proteger as vidas e essa comunidade. Eu sinto que isso aí é responsabilidade minha. Por isso eu preciso que você me apoie, irmão. Me apoie aí na sua casa, para que nós possamos trazer esperança para as pessoas, para que a gente possa pregar vida, para que a gente possa exercitar a nossa fé. Eu não estou pedindo para você pensar da forma que eu penso, e nem para agir conforme eu estou agindo. Nada disso. Cada um é cada um.
Volto a dizer, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Você sabe de você, cada um sabe de você. Mas pense, antes de qualquer coisa, pense assim, o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? Então, irmãos, eu peço, evitem comentário pejorativo. Evite as redes sociais com pânico e terror. Qualquer coisa que possa trazer preocupação ou pânico aos outros, evite. Leve vida, leve esperança, leve fé. Evite crítica às pessoas, às igrejas, ou a quem quer que seja. Nesse momento crítico, cada um está dando o melhor de si. É hora da igreja estar unida. Todas as igrejas unidas, não somente a nossa, mas todas as igrejas unidas em oração, orando, colocando diante de Deus toda essa situação. Até que não estejamos liberados para o culto pelas autoridades, faça um culto na sua casa, ore na sua casa, assista o culto, e nós vamos transmitir o culto aqui. Você vai ter uma palavra na segunda-feira a respeito de oração, talvez não seja aqui ao vivo, mas no WhatsApp você vai ter. Na sexta-feira você vai ter também uma palavra, nem que seja no WhatsApp, se não for ao vivo, no WhatsApp. No sábado, jovem, você vai ter alimento. Se alimente. E esteja orando. Aproveite esse momento para estar em família orando. Coloque essa situação diante de Deus, tudo que está acontecendo, e eu tenho certeza que as coisas poderão melhorar, como eu tenho certeza que vão melhorar. Às vezes, irmãos, eu penso que o propósito de Deus nesse caos que se estabeleceu é criar circunstância para que nos acheguemos mais a Ele. Sabia? Às vezes eu penso que é isso. Deus permitiu essa situação para que as pessoas possam saber que existe um Deus. Eu não penso que foi castigo ou juízo de Deus, não. Mas eu acredito que foi uma advertência para nós. Uma advertência para todos nós, porque eu não acredito que Deus castigaria ou mandaria juízo antes do tempo, de forma nenhuma. Não é tempo de juízo ainda. Ele só vai mandar o juízo no momento certo. Mas eu creio na advertência de Deus. Nós estamos nos conformando com um mundo imoral e corrupto. E esse sistema mundano está entrando dentro da igreja. E eu acho que Deus está nos alertando para isso. Isso me remete, me faz lembrar, lá no Velho Testamento, de Sodoma e Gomorra. Isso me faz lembrar da esposa de Ló, que estava feliz com o mundão, que estava feliz com a imoralidade, com a pecaminosidade que ela estava vivendo. Acho que tem muitos crentes assim. E Deus está mandando um aviso. Deus está chamando a atenção. Volte-se ao Senhor. Volte-se ao seu Criador. Porque sem Ele, você não é nada. Eu não sou nada. Ninguém é nada. Absolutamente nada. Basta um vírus e está todo mundo em pânico, todo mundo em terror. Um vírus apenas. Olha o poder de Deus. Veja como Deus é poderoso. Um vírus e todo mundo está se prostrando diante dessa situação, entrando em desespero. Saiba que só Ele, somente Deus pode nos livrar disso. Tenha consciência disso. Pode usar homens, mas só Ele pode nos livrar. Tudo está sobre suas mãos poderosas. Portanto, a sua preocupação não vai mudar nada. O seu desespero não vai ajudar. O seu pânico nada pode fazer. Não resolve absolutamente nada. Somente o nosso eterno e soberano Deus pode resolver a situação. Coloque tudo na mão dele. Coloque toda a sua vida, essa situação na mão dele. Clame a Ele. Clame. Vamos clamar a Deus enquanto nós podemos. Em nome de Jesus. Eu queria que ainda você estivesse, baixasse sua cabeça por um momento e meditasse um pouco nessa palavra. Nós vamos ainda cantar um louvor. E eu quero que você medite em tudo falado aqui nesse momento. Eu peço a Deus que acalme seu coração aí na sua casa.
que acalme seu coração aí onde você estiver. Não permita que você entre em desespero. Que não tenha pânico aí na sua casa. Que você viva alegre e feliz com os seus, em paz, com alegria. Nossas vidas é como um barco. E o barco precisa de direção. Ele precisa de um leme, ele precisa de alguém para conduzi-lo. Essa direção, só o nosso Senhor, Criador, Jesus pode nos dar. Creia nisso. Tenha fé e esperança. Medite nessa palavra. Lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 8 ao 11, a Bíblia diz, olha, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Não tenham medo. Quando ouvirem falar de guerra, um país vai atacar outro. Vai haver grandes terremotos, falta de alimentos, epidemias. Acontecerão coisas terríveis, o texto diz, mas ainda não será o fim. Veja que a Bíblia diz que nós não devemos ter medo, porque vão acontecer coisas terríveis, inclusive epidemias. Não aconteceu nada ainda e nós já estamos esperados, irmãos. Precisamos estar preparados para que quando essas coisas vierem, a gente esteja firme. Nós precisamos estar preparados, porque também nós não sabemos quando essas coisas acontecerão. Deus disse a Salomão, uma certa oportunidade. Salomão buscava em Deus, estava ali preparando o templo. E Deus falou, Salomão, eu estou com você. Portanto, Salomão, Deus disse assim, portanto, se eu fechar os céus, se não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o seu povo, entre o meu povo, e se aí sim, eu fazendo tudo isso, fechando o céu, parando a chuva, ordenando os gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste no meu povo, aí continua, e se aí sim o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos, então eu enviarei dos céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Portanto, irmãos, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de buscar em Deus, de se arrepender dos pecados, dos seus maus caminhos, a Bíblia diz, de se humilhar e de orar para Deus. É tempo de buscar a face de Deus, de se converter verdadeiramente. Conversão é mudança de vida. É isso que Deus quer, mudança de vida, mudança de atitude. Daí sim, Deus vai ouvir, perdoar os pecados e sarar a terra. Sarar o que da terra? A peste. A peste. Uma das coisas aqui que ele menciona aqui no versículo 13 é a peste. Ele vai sarar a terra. Só Deus, ninguém mais. Não tenha medo. Uma certa ocasião, Deus falou para Davi, você quer estar nas mãos da natureza, nas mãos do homem, ou nas mãos de Deus? O anjo disse para Davi. Davi falou, não, eu quero estar nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Irmãos, nós estamos na mão de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Não tenha medo. Não entre em pânico e desespero, porque Ele é contigo. Ouça essa canção. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio a teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença tua fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Lhe dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.